Vamos aqui para alguns superchats que chegaram. Primeiro do René Berwagner, tá sempre com a gente aqui. Mandou vintão e falou: Cade e Liberty deram uma porrada no cenário nesse split. Inclusive, amanhã tem episódio com o senhor da Liberty, com o Samuel, aqui pra Que é falar com a muito gente. gente boa, a gente troca Pois muita é. ideia. Quanto tempo vocês acham que os outros times passarão a copiar o modelo e quanto tempo para efetivamente começar a acertar? Porque uma coisa é copiar, outra coisa é acertar. A gente estava até falando sobre isso agora, né? Assim, desse movimento de alguns times olhando para esse movimento que tanto vocês quanto o Liberty estão fazendo de assim, porque eu acho que a olhos nus, vocês dois, né, Cade e Liberty, são os times que fizeram movimentos que são mais visíveis. Né, a Cade fez todo esse movimento do que a gente chama do Moneyball, de chamar o CEO, montar um time com estratégia, com propósito, que é uma coisa que eu critico há 11 anos aí, que desde o dia 1 que eu tô no cenário aqui, montagem de time em geral no Brasil é uma bosta, né, os caras fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aqui pela primeira vez eu vi uma montagem de time com muito mais estrutura. A Liberty tá fazendo essa parte de pensar fora do jogo também, sabe? Eles têm uma estrutura muito grande para médico, para vida, e isso coloca eles como jogadores, como atletas e não só como pro players. Então, eu acho que vocês dois estão conseguindo ser mais expoentes, assim. Você enxerga dessa maneira, enxerga que os outros times ainda estão muito atrasados com a visão ultrapassada dos esportes? Cara, eu acho que assim, se a gente for olhar, eu acho que Liberty e Cade têm visões muito parecidas, inclusive o Samuel é uma pessoa que a gente conversa bastante. Eu diria que de todos os outros pessoas que estão liderando os times, acho que a pessoa que eu mais converso definitivamente é com o Samuel. Eu acho que assim, copiar o que a gente tá fazendo, eu acho que não. Porque, pelo menos quando a gente olha, pelo menos eu, quando eu olho, por exemplo, dentro do CBLOL, pra mim é muito claro o DNA de cada time e o que cada time quer, por exemplo, passar pra sua torcida. Né? Então a gente tem, por exemplo, tem um time que tem uma identidade muito forte e, tipo, precisa ganhar a qualquer custo, e aí ele vai pros ídolos, e aí significa que vai pagar mais caro. Tem os outros times que voltam um pouco pro passado, e, tipo, vamos dar o Reunited, né, na galera. Tem os outros, tem time que, tipo assim, pô, a Loud tá ganhando a três splits seguidos. Se existe alguém fazendo certo, com certeza é eles. Sim. Porque, tipo assim, fazer certo é ganhar, Exatamente. né? Então, mas eu acho que assim, copiar o que a gente tá fazendo, porque é difícil, porque assim, cara, vou copiar o que a gente tá fazendo. Então vou pegar e vou fazer contratações, montagem de time baseada em dados. Mas a primeira pergunta é, você sabe olhar dados? Você tem sabe o que equipe pra isso, né? Você sabe o que é isso? Porque, cara, não conheço não conheço a coach staff da maioria dos times, mas eu leio bastante coisa dentro do Twitter. E tem uma coisa que ela é indiferente sobre o mercado, que é como você analisa dados. Uhum. E eu diria que grande parte das pessoas que analisam e colocam as opiniões e dão insights dentro do, por exemplo, do Twitter, tal time faz isso, tal time tem X% disso, X% daquilo. Cara, aquilo ali nem é uma análise de dados. Só achismo. Não é que seja achismo, é porque, por exemplo, eu chegar pra você e falar que 80% dos times que fazem a alma ganham, isso não é análise de dados. Isso é uma coisa que é só óbvia. A pergunta é, como você tem que usar os dados para descobrir como os times conseguem chegar nessas quatro Drakes? Quais são os pontos mais importantes? Tipo, quais são as outras métricas que te levam a conquistar um objetivo? Porque senão você só tá lendo, tipo assim, o Flamengo é o melhor time. Por quê? Porque ele faz mais gol. Pô, mas isso é óbvio. O time que faz 32 gols por partida vai ser campeão, porra. Entendeu? É mais Caralho. ou menos sobre isso. A gente tem que... Então, assim, eu não tenho esse medo. Eu acho que existem outras pessoas que sejam capazes, mas eu acho que copiar o que a Cade e o que a Liberty, por exemplo, estão fazendo, acho que não é difícil. Eu acho que você precisa de duas coisas que talvez sejam mais difíceis. Primeiro, você precisa acreditar nisso. Esse eu acho que é o mais difícil. Você né? precisa acreditar que os dados e os dados certos são mais importantes do que a sua própria opinião ou a opinião dos jogadores. É forte. E o ponto 2 é que você precisa estar disposto a arriscar não ganhar no curto prazo. Que eu acho que esse é um dos maiores problemas do Brasil. Todo mundo quer tudo pra ontem.
Projetos de longo Depende- prazo aqui depende do normalmente time. não dá certo. Depende do time. Tem, como ele falou, tem times que... Mas são muito poucos. Pouquíssimos. Tem times que... A grande maioria dos times, infelizmente, quer pra Que, agora. por exemplo, um projeto de longo prazo, eu também não acho que é contratar 5 academies. Não, isso não é exatamente. Tipo assim, projeto de longo prazo não significa sobre se você tá pagando o salário do cara que é top 1 ou se você tá pagando pro cara que veio do trainee. Projeto de longo prazo significa, tipo, quais são os objetivos e como você vai lidar, e quais são as etapas do processo que você tá disposto a percorrer. Se você, por exemplo, quer ser campeão, você não está disposto a passar por problemas de formação de time. Você precisa estar preocupado em problemas que são muito mais avançados em relação a isso. Se você contrata um trainee, você precisa poder entender, tipo assim, por que você contratou esse cara? Qual foi o motivo? Quais são as características que ele tem, tanto, tipo, pessoais, aí a gente vai pra parte de psicologia e tanto comportamental, mas dentro de jogo, e como esse estilo de dentro de jogo pode casar com uma outra pessoa, como isso casa, por exemplo, com o meta, como o jogador ele pode se adaptar. Então, assim, longo prazo não é nem só contratar 5 jogadores de Academy, mas longo prazo também não significa não contratar jogadores que são campeões. Uhum. É muito mais sobre qual a mentalidade do time e como que você e quanto tempo você está disposto a comprar essa ideia.